Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, acredito que estejam, né? Fico feliz de poder estar aqui juntamente com vocês, podendo entrar aí na sua casa através desse áudio, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver agora ouvindo. Eu quero desejar a todos vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está aí assistindo agora este trabalho, este vídeo aqui no canal do YouTube. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, eu quero trazer um assunto aqui muito importante, sem julgamento, sem apontar o dedo para ninguém, sem querer condenar ninguém, mas é um assunto que é muito bacana, muito pertinente para os dias de hoje. Nós vamos estar estudando aqui sobre pastores, sobre lideranças, sacerdotes, e vai ser muito bom. Não saia do vídeo, não pule esse vídeo, fica aí conectado, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos de antemão. Sempre que nós soltarmos aqui no canal, você vai receber notificação do YouTube. Amados, vamos ao vídeo sem mais delongas, porque tem muito o que nós falarmos aqui neste trabalho. Amados, hoje nós vemos muitas pessoas perguntarem assim: como funcionava os sacerdotes no Antigo Testamento? Existiam turnos? O sumo sacerdote tinha auxiliares? Todos precisavam estar presentes? É correto abandonar o culto por lazer, festas ou apenas interesses familiares? O que Jesus quis dizer quando falou sobre amar mais a família do que a mim, do que a ele, né? São esses pontos, esses tópicos, amados, seis pontos aqui que nós vamos estar frisando, falando aqui sobre esses assuntos. E eu creio que vai ser muito edificante para a minha e para a tua vida. Hoje nós somos todos, né, sacerdotes de Deus, como diz lá em Apocalipse 1:6, né? Que Deus nos fez reis e sacerdotes para seu Deus, para Deus, né? Então a Bíblia mostra que Deus, amado, é Deus de ordem, responsabilidade e equilíbrio. Nem o ministério pode destruir a família. Ouça isso é muito interessante, muito importante nós aprender isso aqui agora. Nem o ministério pode destruir a família. Sabe que tem pastores, tem pessoas que fazem, não. Primeiro a obra de Deus e esquece, não tira tempo, não dá tempo para sua família, e isso destrói a família, querido. Então, o ministério não pode destruir a família e nem a família pode se tornar desculpa para abandonar a obra de Deus. Os sacerdotes trabalhavam em turnos? Sim. No Antigo Testamento, querido, nós vemos que os sacerdotes, né, os descendentes de Arão, eram organizados em divisões. O rei Davi, por exemplo, organizou os sacerdotes em 24 turnos ministeriais. Né, o texto bíblico está lá em primeiro livro de Crônicas 24, versículo 3. Fala que também os repartiu Davi por turnos. Então, querido, e lá em primeiro livro de Crônicas 24, versículos 7 ao 18, nós vamos ver a primeira sorte saiu a Joiaribe, e ali sucessivamente. Então, cada grupo tinha seu período de serviço no templo. Isso aqui mostra, querido, organização, escala ministerial, revezamento e cooperação. Tem pessoas que falam, não, o pastor tem que estar todos os dias. Irmãos, tem pessoas designadas pelo pastor, pelo sacerdote, para estar lá fazendo seu turno, fazendo seu trabalho. Basta a cada um de nós perceber isso, querido. E pessoas que estão ali representando o pastor, em nome do pastor, é mesmo que ser o pastor. Então não devemos faltar aos cultos, porque o pastor não vai vir hoje, mas ele designou alguém para fazer aquela função, aquele turno. Então nem todos ministravam ao mesmo tempo, continuamente.
Se nós formos ver, querido, trabalhar com pessoas é muito cansativo e isso requer um zelo, um cuidado muito grande. Então, se ele não está bem naquele dia para estar ministrando, ele pode designar, sim, um segundo para estar ali lhe representando. O sumo sacerdote não trabalhava sozinho. O sumo sacerdote, querido, era o principal autoridade espiritual, mas havia outros sacerdotes auxiliando. Quer um exemplo? Arão tinha seus filhos auxiliando no ministério, né? Lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 1, vai falar sobre isso, depois você vai ver isso aí, 28 de Êxodo, versículo 1. E tomarás contigo a Arão, teu irmão, e seus filhos. Então ele tinha auxiliares, tinha seus filhos lhe auxiliando. Também existiam ali levitas, porteiros, cantores, auxiliares do templo, ou seja, a obra de Deus, amado, sempre envolveu cooperação. Ouça isso no nome de Jesus. Não é necessário estar todos os dias a mesma pessoa, o mesmo pastor. O pastor não vem nas quintas, eu não vou. Hoje tem um culto e o pastor principal não vai vir, o primeiro, então eu não vou, parece que faz em greve. Não vai quase ninguém a esse culto. Mas tem lá o segundo, o terceiro, está lá sempre auxiliando, fazendo seu papel. E as pessoas não buscam. Gente, nós temos que tomar... vou falar aqui uma palavra bem esculachada, vergonha na cara e buscar a Deus, porque somos nós que precisamos. Terceiro, querido, os princípios dos segundos pastores existem em parte. Embora a Bíblia não use exatamente o termo segundo pastor, ela mostra liderança compartilhada. Na igreja primitiva havia presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, auxiliares ministeriais. Paulo de Tarso, por exemplo, ele trabalhava com Timóteo, Tito, Silas, Lucas e por aí se vai. Ninguém fazia tudo sozinho, queridos. Então, nós temos que obedecer às nossas lideranças, né, estar lá sempre. Não é porque fulano não vai que eu não vou. Não, irmãos, nós temos que sermos tocha acesa onde nós chegarmos. Amém, querido? E quarto, o revezamento pode existir, mas não pode virar desculpa espiritual. Ouça isso no nome de Jesus. Sim, pode existir escalas, né? Pode existir escala, sim. Pode haver descanso, sim. Um líder pode folgar em determinado dia. Até porque, amado, o corpo cansa, a família precisa de atenção, saúde emocional importa muito também. Porque se a pessoa está doente emocionalmente, como que vai cuidar de um rebanho? Como que vai cuidar de pessoas? Então precisa de um descanso, precisa relaxar, repor suas energias. Mas existe diferença entre descanso saudável e negligência espiritual. Nós temos que ver isso também. Isso aí são coisas que precisam ser analisado. E quinto, amado, o problema não é estar com a família, é colocar a família acima de Deus, tá? Quando se coloca a família acima de Deus, aí há um perigo imenso nesta ação colocada pelo líder da família, pelo líder da igreja, seja lá quem for. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, acredito que seja o versículo 37. Ele fala: quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ouça isso no nome de Jesus. Então não devemos colocar a família acima de Deus, de Jesus. Deus, amado, tem que ser acima de tudo. Jesus não estava mandando abandonar a família. Não. E vamos entender o contexto da palavra, querido. Porque tem pessoas que só falam, não, é obra de Deus, Deus falou, e não dá atenção para a família. Isso é vice-versa, homens, mulheres. Tá? Jesus não estava mandando abandonar de maneira nenhuma. A própria Bíblia ensina cuidado familiar. Acho que é lá em 1 Timóteo, parece, capítulo 5, versículo 8, fala: se alguém não tem cuidado dos seus, negou a fé. É isso mesmo, 1 Timóteo 5, versículo 8. Então,
Qual é o sentido, querido? Jesus ensinava prioridade espiritual. Quando a família afasta da presença de Deus, quando impede o chamado, quando esfria o ministério, substitui totalmente a comunhão. Aí sim, quando a família afasta da presença de Deus, então eu devo colocar Deus em primeiro lugar. Se qualquer coisa, a família, não, não vai hoje não faz isso na obra não, porque aí começa todos os dias virar obstáculo, virar desculpa espiritual, querido. Aí é um perigo, tá? Quando fica impedindo o chamado de Deus, também nós não devemos ficar ali dando muito crédito, tá certo? Devemos atender o chamado de Deus. E quando há algo na família, no casamento, está esfriando o ministério, aí é coisa para ser visto isso aí. E quando isso aí substitui totalmente a comunhão com Deus, irmãos, aí é sério. Então a pessoa começa a amar mais os vínculos terrenos do que o reino. Sexto ponto, o líder espiritual precisa dar exemplo. O sacerdote, amado, ele precisava estar disponível ao altar. Ali ele sofreu consequências porque relaxou na condução espiritual da casa sacerdotal. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo 29, ele fala que ele honra a teus filhos mais do que a mim. Isso foi o que Deus falou para ele. Honras a teus filhos mais do que a mim. Então, queridos, isto não pode acontecer. Esse texto é forte demais. Deus não condenou Eli por amar os filhos. Não. Você vê, o problema foi, ele colocou os filhos acima da santidade de Deus. E aí é onde mora o perigo. E sétimo, nem ativismo, nem família, tá? Nem família sem altar. Tá? Nem ativismo sem família, nem família sem altar. O equilíbrio bíblico é família no altar e ministério com responsabilidade. Um pastor, amado, que nunca dá atenção à família, ele erra, né? Mas um líder que abandona cultos constantemente, troca a oração por lazer, vive ausente da obra, só aparece em eventos importantes, também precisa rever prioridades, certo? Quando isso aí já vira costumeiro, abandonar os cultos constantemente, troca a oração por lazer, né? Vive ausente da obra toda hora, aí é coisa que já deve ficar atento a isto. Só aparece em eventos espirituais. Hoje é um evento, hoje é um dia de... eu não posso faltar. Então precisa rever essas prioridades. Oitavo, no reino de Deus, unidade é importante. Unidade é importante no reino de Deus. Na Bíblia nós vemos, amado, líderes juntos em muitos momentos importantes. Na dedicação do templo, por exemplo, lá em 2 Crônicas 5, versículo 11, fala que todos os sacerdotes que se acharam presentes se santificaram. Então havia momentos de escala, momentos de descanso, mas também de união coletiva. Hoje também existem cultos e ocasiões em que a presença da liderança transmite apoio, transmite unidade, transmite comunhão, exemplo ao rebanho. Então isso aqui é muito importante. A obra de Deus, amado, a obra é de Deus e não de homens. Nenhum líder deve pensar, só eu faço, sem mim nada funciona. Não funciona porque os incentivos dos liderados parece que está muito devagar, viu? Mas também ninguém deve cair no outro extremo, no comodismo, ausência, frieza espiritual. O ideal bíblico é cooperação com compromisso, queridos. Então, quando nós temos compromisso na cooperação do trabalho, do serviço dado, do serviço prestado, aí sim, você verá que Deus irá abençoar. E eu concluo falando aqui para você essa parte, porque ainda virá muito mais. A Bíblia mostra que os sacerdotes tinham turnos,
O sumo sacerdote tinha auxiliares, existia cooperação ministerial, havia organização e revezamento, a família deve ser cuidada, mas Deus nunca pode perder o primeiro lugar. Jesus ensinou que quem coloca qualquer coisa acima dele perde o equilíbrio espiritual. O segredo, queridos, é altar sem abandonar a família e família sem abandonar o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho aqui uma aplicação muito maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer aqui umas perguntas a mim mesmo. Será que eu estou servindo com responsabilidade? Estou usando a família como desculpa espiritual? Eu não fui hoje porque tenho que dar atenção para minha família. Né? Irmãos, será que estou negligenciando minha casa por ativismo? Meu coração está mais preso ao reino ou às distrações? Porque no fim, Deus não procura apenas trabalhadores, Ele procura servos fiéis. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel, como diz lá em 1 Coríntios 4, versículo 1 e o versículo 2. Querido, eu vou ficando por aqui com essa parte, tem muito mais. Depois vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, que você vai receber outra parte desse estudo que nós estamos trazendo aqui para você. Amém, queridos? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Espero que esse estudo toque muito nossos corações e nós possamos melhorar o nosso serviçal no reino de Deus e na nossa família, em nome de Jesus. Amém.